A paz do Senhor. Quero trazer aqui uma palavra da lição bíblica, 1 trimestre 2023, o seguinte tema: quando a família age por conta própria. A leitura bíblica em classe se encontra em Gênesis, capítulo 12, 1 a 3, e também o 16, 1 ao 5, que diz assim a palavra de Deus. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E partirei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te amaldiçoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos, e ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Agar a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de dar a luz. Toma, pois, a minha serva, porventura terei filho dela. E ouviu Abraão a voz de Sarai. Assim tomou Sarai, mulher de Abraão, a Agar egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abraão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abraão habitara na terra de Canaã. E ele possuiu a Agar, e ela concebeu. E vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Então disse Sarai a Abraão: meu agrado seja sobre ti, minha serva, pois eu em teu regaço. Vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. Leitura bíblica em classe. Textual diz assim: na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamarás o seu nome Isaque, e com ele estabelecerei o meu concerto. Deus falando para Abraão que sua esposa Sara daria um filho a ele, vindo justamente dela. Verdade prática diz: quando o ser humano se precipita a respeito dos planos de Deus, as consequências dessa ação são inevitáveis. Sem sombra de dúvida, as consequências são danosas e inevitáveis. Primeiro tópico, nós temos: Deus faz promessas a Abraão. Deus faz promessas a Abraão. Primeiro tópico. O subtópico 1 diz assim: o encontro de Deus com Abraão. O encontro de Deus com Abraão. O encontro de Deus com Abraão. Então, Abraão saiu de Ur dos Caldeus e de Harã. Gênesis capítulo 11, versículo 31, capítulo 12, versículo 1 ao 4. Então ele saiu de Ur dos Caldeus, morava nessa terra, como também saiu de Harã. Sendo que no capítulo 12, quando ele estava em Ur dos Caldeus, Deus aparece a ele e manda ele sair da sua terra e da sua parentela para a terra que ele iria mostrar. Então Abraão sai sem destino, ou seja, sem um canto certo, sai a peregrinar. O comentarista diz assim: o patriarca tinha 75 anos de idade quando Deus lhe prometeu uma grande descendência. Então, quando Deus chama Abraão, mandando ele sair da terra, da sua parentela, da sua família, no meio da sua família, dos seus pais, etc. Então Deus promete a Abraão
nesse encontro, Deus promete fazer dele uma grande nação. Fazer dele uma grande nação. Então, nós temos aí que Abraão, quando tinha 75 anos de idade, Deus lhe faz uma promessa de fazer dele uma grande nação, uma grande família, uma grande descendência que se espalharia por toda esta terra. Gênesis capítulo 12, versículo 4. Então, no capítulo 15, o Senhor especifica. No capítulo 12, Deus chama ele sai, atende ao chamado. No capítulo 15, Deus faz uma promessa específica, e justamente essa promessa específica é porque Deus iria dar agora das entranhas dele, da sua mulher, um filho, um herdeiro. Então, no capítulo 15, o Senhor faz uma promessa específica. Deus está detalhando no capítulo 15 exatamente como essa promessa especificamente será. E, finalmente, quando Isaac nasceu, Deus cumpre essa promessa. Quando Isaac nasceu, o patriarca Abraão tinha 100 anos. Sai das terras dos caldeus e de Arã com 75, quando ao seu centenário de idade, então Deus concedeu a graça de nascer o filho que ele disse que daria a Abraão, sendo ele agora, a partir disso, uma grande descendência, a partir desse filho, Isaac. Então Isaac nasce e o patriarca Abraão tinha 100 anos de idade. Gênesis capítulo número 21, versículo 5. Então Abraão, de 75 para 100, Abraão esperou aí por essa promessa, 25 anos, pelo cumprimento dela, até essa realização dessa promessa, que justamente seria o seu filho Isaac nascer de sua esposa chamada Sara. Então, o encontro de Deus com Abraão foi um encontro que realmente mudou a vida dele. Ele deixou tudo para obedecer a voz de Deus. E ele vai e obedece, ele deixa tudo. Largou sua parentela, largou seu emprego, largou a sua família e saiu a peregrinar segundo a direção de Deus. Mas a gente vamos ver no desenrolar dessa lição, onde nós vamos ver essa questão de agir por conta própria. Até aqui tudo bem, subtópico 1. No subtópico 2 nós temos aí já entrando em cena essa questão. No subtópico 1 a gente já mostrou justamente da saída, o chamado, a obediência de Abraão, indo seguindo a voz de Deus, e de repente no subtópico 1 a gente já consegue ver aí o cumprimento dessa promessa, que é Isaac nascendo. No subtópico 1 a gente já viu, só que agora a gente vai ver o passo a passo, porque aqui o subtópico 1 está de maneira resumida. No subtópico 2 nós temos aí que no capítulo 12 Deus faz a promessa, no capítulo 15 Deus faz a especificação da promessa, que seria exatamente um filho a nascer. Então, no subtópico 2, nós temos aí a dúvida diante da espera. Vamos lá. Deus prometeu a Abraão. E quando Deus prometeu a Abraão, Abraão saiu. Abraão saiu justamente para alcançar essa promessa. Só que diante dessa promessa, como a gente viu no subtópico 1, durou 25 anos. E nesses 25 anos de trajetória, de jornada, de peregrinação, é aí onde vai entrar essa questão da dúvida, porque ainda está no processo da realização. Então, a dúvida diante da espera. O Senhor Jeová, olha o que Abraão diz: Senhor Jeová, capítulo 15, versículo 2 de Gênesis. Senhor Jeová, que me hás de dar, pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Abraão não conseguia ver a realização do sonho do casal, uma vez que Sarai era estéril.
Não é diferente conosco também. As dúvidas nos impedem de, pela fé, enxergar a operação do sobrenatural. Então Deus fala com Abraão, Abraão obedece. No capítulo 15, Abraão agora falando com Deus, Abraão diz: Senhor Jeová, que me hás de dar? Pois ando sem filhos e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Abraão falando com Deus, ele está fazendo agora a reivindicação da promessa. Ele está agora perguntando a Deus o que seria da promessa que ele disse que iria dar e até então não tinha dado. Então Abraão, quando pergunta para Deus, questionando para Deus, se Deus disse que faria dele uma grande nação, seria justamente através de um filho. E esse filho geraria outros filhos, e aí a descendência começaria a se multiplicar e se engrandecer, e o número ser grandioso, assim como Deus só fez Adão e Eva, e desses dois povoou toda a terra. Então, de Abraão e Sara, nascendo um filho, a família começaria a crescer e se engrandecer, multiplicando-se diante da terra. Então ele pergunta: o que me hás de dar? Se Deus já tinha dito que iria dar um filho a ele, então ele pergunta: o que me hás de dar? Ele está duvidando quando ele faz essa pergunta. O que me hás de dar? Se Deus já disse que iria dar um filho, então ele pergunta: o que me hás de dar? Ele está duvidando completamente daquilo que Deus disse. Olha, o Senhor me disse que ia dar, mas o Senhor não me deu. O Senhor não vai dar. Será que o Senhor vai dar mesmo? O que é que o Senhor vai dar mesmo? Então, o Senhor Jeová, que me hás de dar? Olha a indagação de Abraão. Ele faz a pergunta e ele diz: porque eu tenho riquezas, eu tenho propriedade, eu tenho muitos animais, eu tenho muito dinheiro, mas eu sou apenas eu e a minha esposa, Sara. E sabe quem é que está na minha casa? Ele falando para Deus: Eliezer, meu mordomo. É ele que vai herdar tudo. É ele quem vai herdar tudo. Eu e Sara já estamos de idade, então não temos filho. Então quem vai herdar é Eliezer, esse mordomo. Se bem que Eliezer era um super mordomo. Era um homem prudente, era um homem crente, era um homem piedoso, era um homem temente, era um homem obediente ao seu senhor Abraão. Era um homem fiel ao seu senhor Abraão. Era um verdadeiro trabalhador que produzia para o seu patrão. Eliezer, ele era um homem realmente de qualidade. Então, vejamos. Abraão, quando ele se dirige a Deus dessa seguinte forma, o comentarista diz assim: Abraão, Elianai Cabral, que é o comentarista, ele diz assim: Abraão não conseguia ver a realização do sonho do casal, dele e Sara. Que sonho era esse? Era de nascer um filho. Como todo casal tem o sonho de ter um filho, de construir uma família, e a partir dessa construção, logicamente, tem que vir um filho aí para a família começar a crescer. Então, Abraão estava agora questionando Deus, e no comentarista aqui, ele diz que Abraão não conseguia ver a realização do sonho do casal. Abraão estava cego. Abraão não conseguia ver possibilidade. O comentarista diz assim: uma vez que Sara era estéril. Então ele estava vendo demorando a promessa se cumprir, e além disso ele estava olhando para sua esposa, que era estéril, não conseguia, e além do mais, a sua esposa envelhecendo, a sua esposa ficando mais difícil de poder agora ter a chance de gerar um filho. Então Abraão ele não conseguia ver a realização do sonho do casal, que era gerar um filho. O comentarista diz assim: não é diferente conosco também? Uma pergunta. Não é diferente conosco também? Ou seja, quando a promessa demora, então justamente entra em cena as dúvidas. Será? Quando? E aí por diante. As perguntas são várias. A dúvida entra em cena, que a dúvida é inimiga da fé. A dúvida é inimiga da fé. Então, as dúvidas
nos impedem de, pela fé, enxergar a operação do sobrenatural. Essa é a função da dúvida. Essa é a função principal da dúvida. É de impedir, de nos impedir de, pela fé, nós podermos enxergarmos a operação do sobrenatural. Então a incredulidade tem que sair de cena da sua, da minha, da nossa vida. A dúvida tem que sair da minha e da sua mente, do seu e do meu coração. O apóstolo Tiago, ele disse que quem duvida é semelhante às ondas, né? Que vai e volta. Então, a dúvida, ela torna o ser humano agora vulnerável, sensível a deixar de acreditar que Deus pode realizar. Então a dúvida, quando vem, ela vem para justamente impedir o ser humano de acreditar que Deus pode realizar aquele milagre, aquela cura, aquele sobrenatural, aquele impossível. Nós temos ocasiões no ministério do Senhor Jesus que um homem pediu ao Senhor Jesus, melhor dizendo, para o Senhor ajudar ele a tirar a incredulidade da vida dele. Jesus dizendo para ele, creia tão somente. Jesus disse, não deixe a dúvida tomar conta de você, mas creia tão somente. E ele pede ajuda para que verdadeiramente ele tão somente creia, mas que não a dúvida sobreponha sobre a sua mente. Então a dúvida, ela é verdadeiramente o que impede do ser humano, pela fé, enxergar o sobrenatural de Deus. Então Abraão, na dúvida diante da espera, chegou a tirar uma fé que ele utilizou, obedecendo o chamado quando ele estava em Arã, em Ur dos Caldeus, quando Deus chamou ele. Essa fé agora já estava fazendo falta diante agora de alguns anos de jornada e o filho não vinha. Então essa fé estava fazendo falta, tanto é que agora estava na dúvida. E declaradamente Abraão pergunta a Deus: o Senhor prometeu, o Senhor vai cumprir mesmo? O Senhor prometeu, o Senhor vai me dar mesmo? O Senhor prometeu, o Senhor realmente vai realizar? Então Abraão estava na dúvida tremenda, estava tomando conta do seu ser, do seu coração, da sua mente. Então a dúvida diante da espera. Qual era a dúvida diante da espera? Era que Abraão estava dizendo: quem vai herdar a minha herança não vai ser meu filho, vai ser o meu mordomo. Se Deus disse que vai vir um descendente, se Deus disse que a família vai crescer, como ele disse para Abraão, então Abraão precisava esperar e confiar piamente, não importasse o tempo. Mas se ele acreditava no que Deus falou, então, independente do tempo, independente da fase da sua vida, se ele já estava envelhecendo ou não, iria se cumprir. Então, basta esperar, basta acreditar naquilo que Deus prometeu. A Bíblia diz que fiel é o Senhor para cumprir com as suas promessas. Está lá em Hebreus capítulo 10, por volta do versículo 23, mais ou menos. Então, Abraão precisava confiar naquilo que o Senhor lhe falou. Subtópico 3, nós temos que Deus garante a Abraão o cumprimento da promessa. Olha, Abraão está duvidando. Quem me há de dar? Eliezer vai ser o meu mordomo, mas futuramente ele vai ser o meu herdeiro.
E Deus agora vai garantir para Abraão o cumprimento da promessa. Justamente em Gênesis capítulo 15, versículo 4, o Senhor Deus ele traz a promessa de um filho. O que Deus prometeu da descendência se multiplicar e se engrandecer e ser grande, ao ponto de as famílias da terra serem abençoadas através dessa família gerada a partir de Abraão. Então, em Gênesis 15, 4, Deus traz essa promessa de um filho. No versículo 7 do capítulo 15, o Senhor especifica uma promessa, que é a promessa que ele prometeu. Ele agora vai dar mais detalhes, esclarecendo esse detalhe. E ele vai dizer aqui: este não será o teu herdeiro Ismael. Este não será o teu herdeiro. Quem? Ismael. Mas será o teu herdeiro Isaac. 15:4. Porque nessa circunstância aqui da espera, que entrou a dúvida, então entrou em cena agora um plano de Abraão, juntamente com a sua esposa, de agora receber uma serva de Sara para dar a Abraão, para Abraão gerar através dela. Então ela gera justamente. E gerando agora, Deus aparece para Abraão dizendo: olha, você se utilizou de outro meio. Eu não disse que seria a sua serva quem iria conceder para você um filho, mas eu disse que a sua esposa é quem iria gerar um filho para você. E este sim seria o filho da promessa, o filho que traria agora a bênção para todo este mundo, para todo o planeta Terra. Então, Deus está agora especificando aqui, Deus garantindo o cumprimento da promessa de Abraão, justamente no capítulo 15, versículo 4. Infelizmente, porém, Abraão vacilaria na fé e não transmitiria a Sara a confiança da promessa. Porque nessa situação, Deus garantindo a Abraão o cumprimento da promessa, Abraão vacilou na fé. Porque estava ele com a sua esposa e de repente a sua esposa, vendo que não conseguia gerar porque era estéril e a sua idade estava avançando, como também a de Abraão. Então a sua esposa aconselha a Abraão agora a pegar a sua serva chamada Agar e coabitar com ela e ela ter agora um filho para ele. Mas, infelizmente, Abraão vacilaria na fé e não transmitiria a Sarai a confiança da promessa. Porque quando Deus falou para Abraão, Deus deixou bem claro, Deus deixou bem explícito. E Deus iria verdadeiramente cumprir com essa palavra que ele transferiu. Mas Abraão, ele precisava ter falado para sua esposa, Sarai, para ela poder agora confiar. Enquanto ela estava reclamando porque não gerava, Abraão deveria consolar ela, mostrando que Deus é o Todo-Poderoso. E não depende das circunstâncias para tornar ele impotente. Não, as circunstâncias não alteram nada no poder de Deus. Mas as circunstâncias, quanto mais difíceis para nós se tornar difícil, para Deus se torna ainda mais fácil. Porque com isso, essa dificuldade para nós, para Deus se torna uma facilidade, porque o fato dele agora com essa facilidade, porque agora ele vai trazer agora essa operação, esse milagre, e justamente será uma grande operação sobrenatural ao ponto de nos deixar pasmo, admirado com as maravilhas que o Senhor opera. Então Abraão vacilou, como também Sara, mas principalmente Abraão, pelo fato de não transmitir a confiança para Sara, a confiança na promessa de Deus. Então é preciso transmitir a confiança que eu tenho para a minha esposa, sua esposa, as nossas esposas. É preciso transferir a nossa confiança que nós temos, como também para os nossos filhos, como para os nossos parentes, como para os nossos colegas, amigos e vizinhos.
transferir a mesma confiança, para que outros mais confiem em Deus. E confiar em Deus significa entregar o controle total da nossa vida para que Deus agora atue e possa operar com livre e espontânea vontade dele, voluntariamente. Salmo 37, versículo 5. Entrega teus caminhos ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Então Deus ele quer que a gente dê esse controle para ele, para que ele possa fazer o mais por nós. Então Deus garante a Abraão o cumprimento da promessa. Como assim? Deus disse, já estava Abraão agora com um herdeiro, lógico, porque agora era um herdeiro, porque ele gerou através da sua serva chamada Agar, que era uma egípcia, mas esse herdeiro não era o herdeiro que Deus disse que seria o herdeiro dele. E Deus prontamente disse a Abraão, este daí não é o teu herdeiro, não será o teu herdeiro. Se bem que esse filho também herdou, mas o herdeiro que Deus estava dizendo, o herdeiro da promessa que Deus tinha prometido a Abraão, esse não seria, mas seria o filho de Sara, chamado Isaac. Então nós temos aí, segundo tópico, a interferência no plano de Deus. A interferência no plano de Deus. Então nós temos a interferência no plano de Deus, nós temos aí a tentativa de Sarai em ajudar Deus. Diga só, Deus prometeu a Abraão que ele geraria um filho, e esse filho se tornaria agora uma grande bênção para o mundo, porque as famílias da terra seriam abençoadas através dele, através de Abraão, através do que Abraão gerou. Então, quando Deus faz essa promessa, Abraão está na espera. Essa promessa durou 25 anos. Então, enquanto esses 25 anos não se concluem e a promessa realmente se concretiza, está Abraão agora na jornada, que deveria ser de fé, mas houve incredulidade. Dentro dessa jornada, houve incredulidade. Então, no subtópico 1, nós temos no tópico 2 a interferência no plano de Deus, ou seja, interferindo no plano de Deus. Interferindo como assim? Duvidando. Interferindo como? Não tendo fé necessária, suficiente, favorável, para que Deus concretize o plano. Então, por isso, o tópico é a interferência no plano de Deus. Subtópico 1, nós temos a tentativa de Sarai em ajudar a Deus. Qual foi a tentativa de Sara em ajudar a Deus? A tentativa dela foi dar a sua serva para Abraão gerar na sua serva, sua escrava. Então, a tentativa de Sara em ajudar Deus seria, Deus disse que nós iríamos ter um herdeiro, então pronto, eu não posso gerar, então eu vou fazer o seguinte, eu vou dar a minha escrava para tu, Abraão, e o meu Senhor pode usar ela, e ela vai gerar, ela vai ficar grávida, e esse filho não será dela, será nosso. E será o herdeiro que Deus prometeu. Olha, a tentativa de Sarai em ajudar a Deus. Que tentativa? Eu pergunto. Quem pode ajudar a Deus? Quem consegue ajudar a Deus? Dá uma forcinha para Deus. Quem foi que deu uma força para Deus, uma ajuda para Deus na criação do universo? Foi o homem? Não. Quem foi que deu uma força para Deus para criar o homem? Foi o homem? Não. Criar a mulher? Não. Não foi o homem. Só Deus. Só Deus. Então, a tentativa de Sarai é ajudar a Deus. Deus não precisa de ajuda de nenhum ser humano, de nenhum homem, de nenhuma mulher. Ao contrário, Ele é quem nos ajuda. Ele é quem ajuda o ser humano. No capítulo número 17 de Atos dos Apóstolos, versículo 26, está escrito: nem tampouco é servido por mãos de homens,
como que necessitando de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração em todas as coisas. Eu não preciso de ajuda de nenhum ser humano. Ao contrário, é Ele quem dará ajuda para o ser humano. Que ajuda Deus dá para o ser humano? Todas. Ele dá a ajuda da vida, a ajuda da respiração em todas as coisas, do mantimento, da chuva. É Deus quem dá a ajuda. Mas Sara aparece aqui querendo ajudar Deus. Tem um cumprimento de uma promessa. Jamais alguém consegue ajudar Deus. Deus não precisa de nós para nada. Deus não precisa de nós para nada. Ao contrário, nós precisamos de Deus para tudo. Tudo. O comentarista diz assim: Sara persuadiu Abraão de que a melhor forma de ele ter um herdeiro seria tomar a serva egípcia Agar e com ela conceber um filho. Meu amigo, meu irmão, Sara, esposa de Abraão, um homem de fé, o pai da fé, que a gente tem ele como herói da fé, e na verdade, mas nós estamos falando aqui de uma problemática. Mesmo sendo esse homem herói da fé, o pai da fé, como é denominado, intitulado, mas nós temos os negativos da vida dele. E olha só aqui, Abraão, Sara persuadiu Abraão de que a melhor forma dele ter um herdeiro seria tomar a sua serva egípcia e com ela conceber um filho. Ela iludiu Abraão, ela convenceu Abraão, ela deixou ele convicto de que não existia outra possibilidade. Não existia outra chance dele ter um filho, a não ser Abraão tomar a serva de Sarai, a escrava de Sarai, chamada Agar, para ela conceber um filho para eles. E esse ser o herdeiro. Imagine só. Isso é um absurdo. Imagine só o homem que recebeu a ordem de Deus, a promessa de Deus específica, e de repente se esquecer daquilo que Deus falou para ele. Recebeu o chamado, recebeu a ordenança, recebeu as diretrizes, e agora a sua companheira colocar ele para trás, a sua auxiliadora colocar ele no negativo, colocar ele para perder a fé em Deus. Isso jamais pode acontecer conosco, comigo e com você. Isso aqui não foi uma única situação no meio bíblico. No princípio da humanidade, Adão e Eva, Deus deu a ordem para Adão: não coma do fruto que está no meio do jardim do Éden. Proibiu Adão comer. Só Adão? Não. Eva também. Só que, como todo mundo conhece a história, em Gênesis capítulo número 3, a gente vamos ver que a serpente engana Eva. Logicamente, a serpente, possuída pelo inimigo, é incorporada pelo inimigo e ilude, engana Eva. E depois Eva vai fazer o quê? Convencer Adão. Engana também Adão, convence Adão, persuade Adão, e ele cai. Porque quis. Porque a ordem de Deus era não comer, e ele comeu, convencida por Eva. Então não foi a única situação. Sara não é a única. Eva também entra nessa situação.
rei Acabe, rei de Israel, tinha uma mulher também chamada, uma esposa diabólica, satânica, chamada Jezabel. E ela também persuade, convence. E ao invés dele governar ela quem governava ele. Isso não pode acontecer. Aqui nós temos o exemplo dessa tragédia. Sarai com Abraão. Ela persuade Abraão, convence Abraão e ele acredita. Ele acredita. Ele acredita. O comentarista diz assim: essa tentativa de ajudar a Deus, que foi de Sarai em relação a Abraão, no capítulo 16, versículo 2, essa tentativa de ajudar a Deus no cumprimento da promessa de um filho foi uma grande essa tentativa de ajudar a Deus no cumprimento da promessa de um filho foi uma atitude precipitada de Abraão. Precipitada, impensada, sem raciocinar, sem pensar certeiramente, precipitada, e tomou esse conselho de Sarai. Abraão tomou, e tomando foi uma grande precipitação, e a precipitação é um grande mal na vida de qualquer um ser humano, quando ele age precipitadamente, sem meditar, sem estudar, é uma grande tragédia na vida do ser humano. O comentarista diz assim: na vida conjugal é importante que o casal crente consulte a Deus em tudo. Nesse sentido, Abraão deveria convencer sua mulher de esperar em Deus, pois ele cumpre sua palavra. Olha, Sarai, no capítulo 16, chega para Abraão e convence ele a deitar com a sua escrava para poder gerar esse herdeiro. Então vejamos só, sem consultar a Deus, Abraão precipitadamente aceita. Abraão, ao invés de convencer sua mulher de confiar na promessa de Deus, naquilo que Deus falou, porque ele cumpre verdadeiramente, Abraão, ao invés de convencer ela quem convenceu Abraão. Não pode mudar esse princípio. Não pode mudar esse princípio. A autoridade que Deus deu de o homem ser o provedor, o protetor, o assegurador, o dominador, essa autoridade não é tirada em momento algum. Mas Abraão passou esse nível para a sua esposa, na tomada de decisão, precipitadamente e tragicamente, trazendo uma grande tragédia para o lar, para a família. Então, ao invés dele convencer a sua esposa em esperar em Deus, confiar em Deus e na sua palavra, na promessa que ele falou, na palavra que ele proferiu, ele é convencido por Sarai. Jeremias capítulo número 1, versículo 12, a Bíblia diz que Deus ele vela para cumprir a sua palavra. Vela para cumprir com a sua palavra. Deus vela. Deus faz de tudo para cumprir com a sua palavra. Deus ele não deixa de cumprir com a sua palavra. A sua palavra há de se cumprir. Tudo que ele falou veio a acontecer. E tudo que ele disse vai acontecer. Mateus capítulo 24, versículo 35, Jesus disse: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Então não há a menor probabilidade daquilo que Deus falou não vir a se realizar, a se cumprir. Números capítulo 23, versículo 19, a Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tendo ele dito, não cumpriria,
Deus não é como um homem. Nunca será. Deus é Deus. Sua palavra não cai por terra. Então a tentativa de Sara foi trágica. Convenceu Abraão. Abraão foi convencido por ela. Subtópico 2, nós temos que os dois vacilaram na fé. Por quê? Porque primeiro Abraão, ele é convencido por sua esposa Sarai, como também Sarai não acreditou na promessa de Deus, na palavra de Deus, no que Deus prometeu. Os dois vacilaram na fé. Os dois caíram na incredulidade. Caíram na incredulidade. Como pode um casal viver na incredulidade? Como pode um cônjuge viver na incredulidade? Com certeza isso trará grandes males para eles. E aqui a gente vamos ver-nos aqui nessa situação. Os dois vacilaram na fé. No capítulo 15, Abraão é um homem de fé. Como também no capítulo 12, de onde ele saiu, da idolatria. Mesmo estando na riqueza, mas estava na idolatria. Saiu para obedecer o chamado de Deus como peregrino nessa terra. No capítulo 15, é um homem de fé. Porque justamente Deus chega para ele e especifica a promessa de um filho. No capítulo 15, ele é um homem de fé. Porém, no capítulo 16, a situação do homem de fé é completamente mudada, porque ele preferiu ouvir a voz de sua mulher do que ouvir a voz de Deus. A voz de Deus, ela tem que ser além. Ela deve ser além. A palavra de Deus, ela está sempre acima. Deus falou, está falado. Porém, vem Sara e tira tudo aquilo que Deus falou. E Abraão acaba acreditando, convencido por ela. A palavra que Deus falou de maneira tremenda, Abraão deixou ela cair por terra. Ele preferiu, no capítulo 16, ouvir a voz de Sarai. Sara deu conselho, pega a minha escrava, a egípcia, e verdadeiramente pega ela e faz o quê? Lança para fora. Sarai aconselha e Abraão recebe esse conselho. Nem todo conselho pode ser adquirido, pode ser adotado. Porque há conselhos que não vêm para abençoar, mas vêm para amaldiçoar. Não vêm para trazer prosperidade, mas vêm para trazer verdadeiramente caos. E a Bíblia diz no capítulo 16, versículo número 2: E ouviu Abraão a voz de Sarai. Abraão ouviu a voz de Sarai. Não era para ele ter ouvido a voz de Sarai. Não era para ele ter dado ouvido à voz da sua esposa. Mas por quê? Porque a voz da sua esposa não era uma voz verdadeiramente coerente à voz de Deus. Porque a voz da sua esposa estava contrariando a voz de Deus. A voz da sua esposa estava justamente contrária àquilo que justamente Deus falou. Jó estava diante daquele caos tremendo. Caos tremendo, todo mundo conhece a história. Diante daquela situação, e o que acontece é que agora Jó ouve da sua mulher, aquela que poderia lhe dar um apoio, ajudar no auxílio da fé, no auxílio da esperança, no auxílio das coisas voltadas a Deus. Ela chega para Jó e pede para Jó amaldiçoar a Deus e se livrar daquele problema. Mas Jó não ouviu a voz da sua mulher, porque a voz da sua mulher é contrária à voz de Deus. A voz da sua mulher era para que ele deixasse de ser crente,
para se tornar incrédulo. A voz da sua mulher era para que ele deixasse a fé de lado e agora ele passasse a viver uma vida natural. Mas Jó não deu ouvido à voz da sua mulher. Quantos que ouvem a voz da sua mulher? Quantos que estão ouvindo a voz da sua mulher e a voz da sua mulher é completamente diferente da voz de Deus, porque essa voz não é para auxiliar a fé, mas é para tirar a fé, impedir a fé, bloquear a fé, impedir, inibir a caminhada em paz com Deus, mas para prejudicar a caminhada com Deus. Jó não ouviu a voz da sua mulher. Abraão ouviu a voz de Sarai. Você perceba e entenda que não é que a gente não possa ouvir a voz da nossa esposa, mas a situação aqui se tratava de se ouvir a voz da sua esposa, como era a questão de Sarai, significava tapar os ouvidos para a voz de Deus. Significava dar ouvidos para a voz de Sarai, sua esposa, significava deixar de acreditar no que Deus falou. Mas, diferente de Jó, Abraão ouviu, obedeceu, colocou em prática o que a sua esposa o aconselhou. Um conselho mau, um conselho que não foi para ajudar, mas foi para atrapalhar. Um conselho que não foi para somar na jornada de fé, não foi para fortalecer a esperança na promessa, mas foi para desvanecer, foi para cair da firmeza da promessa. E Abraão ouviu a voz de Sarai. O comentarista ele diz assim, Abraão preferiu aceitar o argumento dela e não acreditar no milagre de ambos gerarem um filho conforme a promessa. Ora, se ela estava aconselhando ele, Abraão, a se deitar com a sua escrava a egípcia Agar, então o que acontece é que ele, quando ele dá ouvidos à voz de Sara, recebendo esse conselho, ele então, logicamente, de maneira direta, Abraão preferiu aceitar o argumento dela, Sarai, e não, ele preferiu aceitar o conselho de Sara, deitar com a egípcia Agar, sua escrava. Ele preferiu aceitar esse conselho do que ele deu preferência, do que acreditar no milagre, no sobrenatural, na operação divina de tanto ele como ela gerarem filhos, um filho sem meios ilegais, sem adotar. Então ele preferiu acreditar no argumento dela, no conselho dela, do que no milagre deles dois gerarem um filho conforme aquilo que Deus prometeu, conforme a promessa. Olha só o comentarista, o que ele diz, bem certeiro: os dois deixaram a lógica da fé, os dois deixaram de acreditar, os dois estavam dizendo, olha, Sara, Deus nos prometeu, até agora não cumpriu, nem vai cumprir. Olha como é que estão os nossos corpos. Sara, do mesmo jeito, poderia dizer para Abraão também, de maneira conjecturada, dizendo para Abraão, eles estavam dizendo isso. Olha, nós não temos condições. Então eles deixaram a lógica da fé, ou seja, de crer verdadeiramente em Deus, naquilo que Deus falou, e se apegaram à lógica meramente humana, ou seja, usar os meios naturais, os meios de maneira natural, a lógica humana, que geralmente era costume, porque quando uma serva não conseguia gerar, então era costume ela pegar a sua escrava, ela não está conseguindo gerar, então eu vou pegar a minha escrava,
essa que cuida da minha casa, essa que cuida das minhas coisas, essa minha escrava especial, então eu não gero, então ela vai gerar por mim. Ela vai ser minha barriga de aluguel. Ela vai gerar por mim. Meu marido vai gerar nela e esse filho vai ser meu. Então, era costume. Mas eles preferiram, os dois deixaram a lógica da fé, da crença, da promessa, de esperar o milagre que Deus disse que iria acontecer na vida deles, dois, do casal. E agora usaram a lógica meramente, simplesmente humana. O comentarista diz, não podemos, por causa de uma decisão precipitada, querer intervir no plano original de Deus. Então, foi o que aconteceu. De maneira precipitada, Agar mais Abrão, Sarai mais Abrão, melhor dizendo, de maneira precipitada, interferiram no plano original de Deus. Qual era o plano original de Deus? Era que Abraão e Sara iriam gerar um filho. Então, quando eles interferiram, então, ao invés de ser Abraão e Sara, então agora tinha Agar, Sara e Abraão. Agar gerando com Abraão para Sara. Então, o plano original de Deus não era esse. Então, eles estavam interferindo, atrapalhando pelo fato de que, não que alguém consiga atrapalhar os planos de Deus. Né? Os planos de Deus, ninguém atrapalha. Sendo que aqui dependia porque eles interferiram, porque justamente era decorrente da fé deles. Tanto é que mesmo eles vacilando, Deus ainda cumpre. Deus poderia muito bem não ter cumprido. Então eles interferem porque colocam em cena o que deveria não ter colocado. Colocou uma escrava no meio da família. E você vai ver no tópico seguinte o problema que gerou. Então, não podemos, por causa de uma decisão precipitada, querer intervir no plano original de Deus. Jamais. Então, o problema da precipitação. Qual foi o problema da precipitação? Sara coloca sua serva Agar no plano original para interferir. E agora, nessa precipitação, subtópico 3, o problema da precipitação. Sarai abandonou e desprezou a confiança em Deus. Quando ela faz isso, ela está abandonando e desprezando a confiança em Deus. Ela está dizendo, não acredito que eu vou gerar. Eu não acredito que eu vou ser fértil, que eu vou gerar um herdeiro para o meu marido Abraão. Eu não acredito nisso. Então ela está abandonando e desprezando a sua confiança totalmente em Deus. Além do mais, ela está afastando-se da dependência de Deus. Não confio mais não. Eu não confio mais não. Eu vou agora agir por meu braço forte, pela minha inteligência. Eu vou agora usar a minha lógica humana. Não vou mais viver na dependência de Deus, não. Então, olha só, o casal não conseguia evitar as consequências desastrosas para a sua vida. Que consequências eram essas? A Agar provocou a escrava que agora deitou com Abraão para gerar um filho para Sara. Olha só, a Agar provocou conflito familiar histórico entre Abraão e Sarai, entre Sarai e Agar, e posteriormente entre os filhos de ambas, Ismael e Isaac. As consequências dessa precipitação de Abraão permanecem até hoje, com as sementes de Ismael e Isaac, ou seja, judeus e árabes. Então, qual foi agora o problema da precipitação? Abraão aceita deitar com Agar, a escrava de Sara, e aceitando ele deita com ela, ele tem relações com ela e, logicamente, ela concebe um filho. Concebendo ela esse filho, logicamente, vivendo na casa de Sara, então Sara, Agar e Abraão. E agora o filho, que supostamente, segundo Sara, seria o herdeiro que Deus tinha prometido. Mas o que acontece? Não era o herdeiro que Deus tinha prometido. Se tornou herdeiro de Abraão, mas não herdeiro de Sara. Se tornou herdeiro de Abraão, herdeiro de Agar, mas não herdeiro de Abraão e herdeiro de Sara, mas herdeiro de Abraão e herdeiro de Agar. E Deus tinha prometido que seria herdeiro de Abraão e herdeiro de Sarai.
Então, o conflito familiar aí, nós temos aí o problema da precipitação é que agora esse conflito familiar histórico entre Abraão e Sara. Por que histórico? Porque agora não era só entre Abraão e Sara, era entre Abraão e Sara, Abraão e Agar, Abraão e aí por diante. Então, entre Sarai e Agar, né? Era o conflito aí entre Abraão e Sarai, entre Sarai e Agar, e entre agora os dois filhos, Ismael e Isaac. Então esse conflito familiar começou agora a dominar. Esse conflito familiar, justamente o problema da precipitação. Foi se precipitar, então está aí o problema. Foi querer ajudar, tentativa de ajudar a Deus, está aí o problema. Porque a falta de confiança em Deus leva o homem a agir por conta própria. E se ele age por conta própria, Deus não é responsável. É por isso que o profeta Amós ele vai dizer: do que se queixa o homem? Queixe-se de seus próprios pecados. Ou é Amós ou é Lamentações, diz isso. Então vejamos daí. Tópico 3 nós temos aí que a gente vai ver aí que esse problema da precipitação gerou um conflito familiar e a gente vai ver aí essa questão aí no tópico 3 completamente. Então, que é justamente a complementação aí, finalizando o subtópico. Então, esse conflito gerou aí um conflito entre todos agora, envolvendo Abraão, Sara e Agar. E agora os filhos, tanto de Sara, que veria mais na frente, e o filho de Agar. Geraria esse conflito. Que esse conflito se torna aí, de maneira resumida, entre judeus e árabes, né? Que vive aí essa guerra até o dia de hoje. Então nós temos aí as consequências de uma decisão precipitada. As consequências de uma decisão precipitada. Agora a gente vamos ver que a consequência de Sara, né? O que Sara contraiu para ela, e as consequências de Abraão, que geralmente também ele contraiu para ele. Como também a serva, também quando entra em cena, também tem consequências. Né? E logicamente ela entrou em cena porque a sua senhora mandava nela, dominava ela e ela tinha que obedecer. Nada mais óbvio. Mas olha o que vai acontecer aí. Então nós temos aí as consequências do tópico 3 de uma decisão precipitada. Então nós temos aí subtópico 1, o conflito na família de Abraão. O conflito na família de Abraão. Ora, discórdia e desarmonia suscitaram insustentável discórdia e desarmonia suscitaram insustentável dentro desse lar, casa de Abraão. Agar, sentindo-se privilegiada dentro da casa de Abraão, provocou ciúme em Sarai. Então Sarai começou a hostilizar sua serva. O que acontece? O que acontece é que Agar concebendo Agar, filho para Abraão, então ela se sente agora privilegiada, abençoada, né, a mais amada, a mais agraciada, a que Deus está olhando para ela, ao que os céus agora se abriu para ela, a de ser agora aquela que Deus vai cumprir a promessa, e aí por diante. Então, ela se sente privilegiada e agora ela começa agora a provocar ciúme em Sara. Como assim? Olha só, Sara, Abraão e agora o menino, com Agar. Então Abraão agora vai dar atenção a Agar, logicamente, pelo fato do menino, aquele paparico de um pai, e Sara agora se sentindo agora desprezada por Abraão, porque agora a sua serva quem estava tendo atenção devido ter o filho de Abraão. E agora Sarai agora se sentindo agora desprezada, até porque a própria egípcia, a Agar, estava agora desprezando ela, estava irritando ela, estava agora virando as costas para ela, não queria dar o direito para ela, que era direito de Sara agora sobre a sua serva, sobre o menino, porque o acordo foi esse, e a sua serva tinha todo o direito de honrar, porque era um costume honrar, um costume realmente realizar essa concordância. Mas Agar não quis fazer isso. Ela agora se sentiu agora não como uma escrava, ela se sentiu agora como uma senhora.
Ela não estava se sentindo mais uma serva, ela estava se sentindo agora uma pessoa soberana, uma pessoa de autoridade, uma pessoa que agora podia mandar, podia controlar. E o que acontece é que Sara, que era a senhora dela, sendo agora provocada por ela, enciumada por ela, então Sara agora começa agora a hostilizá-la. Como? Sara agora coloca agora para Abraão escolher entre Sara e Agar. Ou seja, Abraão escolhe ou fica com Sara ou fica com Agar. Abraão ou manda ela embora ou deixa esse problema aí acontecer, e Sara não ia continuar com esse problema. E Abraão deixou ela, Sara, à vontade. E justamente Agar é expulsa. Porque foi a melhor solução. Consequência de uma precipitação. Sara, com Abraão, tira Agar de dentro da sua casa. E está aí o problemão. A fraqueza de Abraão, subtópico 2. Depois de toda a experiência com Deus e de ouvir as suas promessas divinas para a vida pessoal e familiar, não teve firmeza para persuadir Sarai, diante do conselho de ter esse filho com Agar. A confiança em Deus e em sua promessa. Então, Abraão, qual foi a fraqueza de Abraão? No conflito familiar estava essa briga aí entre Sara e Agar, né? Que nesse conflito aí, Abraão, logicamente, entra em cena aí, né? E como salvador da pátria, para solucionar esse problema. E a solução foi Agar sair da casa, né? Ir para o deserto. Então nós temos aí subtópico 2, da fraqueza de Abraão. Depois de toda a experiência com Deus e de ouvir as suas promessas divinas para a vida pessoal e familiar, um homem de fé, um homem que ouviu a Deus, um homem que foi abençoado por Deus na trajetória, ouvia Deus constantemente, agora estava ouvindo a sua mulher, ouvindo a incredulidade. Então ele não teve firmeza para persuadir, ele não teve convicção, ele não teve argumento, ele não teve sabedoria, ele não teve como persuadir, tirar da mente de Sara aquele conselho de Abraão deitar com a sua serva. Abraão não teve essa firmeza depois de ouvir Deus e suas promessas. Ele não teve essa firmeza para persuadir Sara diante do conselho de ter um filho com Agar. Ele não teve essa firmeza em colocar agora justamente a confiança em Deus e persuadir Sara a confiar em Deus, mesmo diante das circunstâncias. Confiar em Deus é deixar Deus quem agir. É justamente aquilo que o patriarca Jó, ele vai dizer que ainda que Deus me mate, mas mesmo assim eu vou confiar nele. Ainda que Deus me destrua, mas mesmo assim eu vou continuar confiando em Deus. A minha confiança em Deus não vai sair por nada. Não vai sair através de uma ameaça, não vai sair através de um fenômeno físico, não vai sair. A minha confiança em Deus vai permanecer. É por isso que o salmista ele vai dizer que os que confiam no Senhor são como os montes que estão em Sião, os montes de Sião, que estão em volta de Jerusalém, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Então a fraqueza de Abraão foi essa de não ter firmeza para convencer Sara. Não ter argumento, não ter a sabedoria, não ter a convicção, não ter a fé, não ter a crença real. Então a fraqueza dele foi essa. Olha só, o comentarista diz assim: tenhamos a sensibilidade espiritual para discernir o que está sob a nossa responsabilidade e o que só depende única e exclusivamente de Deus. Então, Abraão ele tinha que ter essa. Qual foi a fraqueza dele? Ele tinha que ter essa responsabilidade, justamente essa sensibilidade espiritual de que verdadeiramente deveria agora
colocar taxadamente de que era responsabilidade de Deus. Era um assunto que não poderia ser intervido, ser manipulado por ninguém, a questão de gerar um filho. Não, Abraão ele tinha que logicamente convencer Sara a eles deixarem a exclusividade para Deus, porque era exclusivamente Deus. Aqui não tinha parte para o homem. Nesses meios de ajuda, como teve aqui entre Abraão e Sara, inserindo H nesse projeto, interferindo no plano original de Deus para a sua vida familiar, conjugal. Então, aqui só dependia única e exclusivamente de Deus. Não dependia de Sara, nem de Abraão, nem de Agar entrando em cena. Não. Dependia unicamente de Deus. Então, eles só precisavam confiar em Deus. Eles só precisavam depender de Deus. Eles só precisavam continuar obedecendo ao chamado, obedecendo às ordenanças, obedecendo a voz de Deus. Eles só precisavam continuar obedecendo. Então a fraqueza de Abraão foi deixar Sara interferir, colocando H no meio. Então, no subtópico 3, nós temos aí uma opinião equivocada acerca de Deus. Uma opinião equivocada acerca de Deus. Sarai diz a Abraão. Olha o que Sarai, quando estava dando conselho para Abraão, para tomar a sua serva H como mulher para gerar um filho para eles. Olha o que Sarai diz a Abraão. Sarai diz assim, ó, o Senhor me tem impedido de gerar. Isso é verdade? Isso é verdade? Não. E sim. Por que não e sim? Por que não? Por quê? Porque ela justamente era estéril e, logicamente, o estéril não concebe, não gera. Mas não por quê? Porque justamente Deus tinha, mesmo ela sendo estéril, Deus prometeu lá. Deus prometeu no capítulo 12. Deus especifica no capítulo 15 de Gênesis que eles gerariam. Então, se ela era estéril e Deus prometeu, logicamente, ela dizendo que Deus impediu, ela estava mentindo. Por quê? Porque Deus prometeu. Se Deus prometeu, como é que Deus prometeu se ela não podia e Deus prometeu? Então, se ela estava dizendo que Deus impediu, ela estava mentindo porque justamente Deus disse, olha, você vai gerar. Você é estéril, mas você vai gerar. Não se preocupe, você vai gerar. Abraão, sua mulher vai gerar um filho para você e ele será um herdeiro e vai abençoar a terra toda. Então, quando ela diz aqui, ela está equivocada. Ela diz, o Senhor me tem impedido de gerar. Então, seria a resposta, não, Deus não impediu. Porque se Deus prometeu, então, se Deus prometeu, logicamente, a esterilidade sairia de cena. Se Deus prometeu, Deus estava dizendo, eu vou tirar essa esterilidade da sua vida. Você vai deixar de ser estéril. Você vai deixar de ser infértil. Você vai ser fértil. Você vai ser mãe de filho. Você não vai viver sem filho, você vai ser mãe de filho. Então, quando ela disse, o Senhor me impediu de gerar, é mentira. Eu quero que você entenda aí. É mentira porque Deus tinha prometido que ela iria gerar. Então, é mentira? Sim. Deus impediu ela de gerar? Não. Por que não impediu? Porque Deus prometeu. Logicamente, ela estava estéril. Mas se Deus prometeu, então ela ia deixar de ser estéril. Então, Deus impediu ela de gerar? Não.
porque Deus prometeu. Sim. Sim, por quê? Porque, logicamente, ela estava diagnosticadamente como estéril. Então, é sim. Mas, a fundo, resumindo, não. Deus não impediu. Ela estava equivocada. Tanto é que quando ela entra em cena aqui, olha, ela afastou-se do lugar de absoluta dependência de Deus, usando H como meio para o cumprimento da promessa divina. Então ela afastou-se da dependência de Deus. Como? Usando H, usando a serva, a escrava dela, como meio de cumprimento da promessa divina. Nesse sentido, a fraqueza de Abraão não foi tanto a de não agir sabiamente com Sarai, quanto a convencê-la no acreditar no milagre de Deus em sua vida. Então, a maior fraqueza de Abraão foi justamente esse de não tão somente agir, né, pelo conselho dela, mas como também deixar de convencê-la. Você acreditar naquilo que Deus falou, naquilo que Deus prometeu, é uma maravilha de Deus, e isso é levado em conta extraordinariamente. Imagina comigo aí aqueles jovens hebreus diante do rei Nabucodonosor, afrontando ele de uma certa forma, no sentido de que eles não iriam se dobrar diante da imagem. E eles agora chegando para Deus, para Nabucodonosor, dizendo: olha, podem nos amarrar, podem nos lançar na fornalha, e Deus pode nos livrar. Se Ele quiser livrar, Ele tem poder para livrar, e nós seremos abençoados se Ele assim fizer. Nós seremos agraciados se assim Ele fizer. Mas se Ele não fizer, fique certo. Nós não iremos deixar de acreditar nele, de acreditar no poder dele, na maravilha dele, na operação dele. Nós não deixaremos de confiar nele só por causa que iremos ser lançados no fogo, não. E tanto é que Deus fez um milagre lá, né? Todo mundo conhece a história que o fogo não serviu para nada na pele dele, na roupa dele, no cabelo dele, para nada, a não ser para desamarrar as cordas, né? Aquilo que estava prendendo eles, só para isso. Então, Deus ele muito valoriza quando a gente estamos acreditando no milagre, né? No operar, no agir, acreditamos no milagre de Deus em nossa vida. Deus ele super valoriza isso, né? Acreditar no milagre de Deus, acreditar no sobrenatural de Deus, acreditar na voz de Deus, naquilo que Deus prometeu, naquilo que Deus falou. Acredite fielmente na palavra de Deus e você não será confundido. Ninguém será confundido. Acredite fielmente na palavra de Deus e verdadeiramente ela vai gerar cada vez mais confiança em você, né? Ela vai lhe dar confiança, melhor dizendo, para que você confie fielmente em Deus, cada vez mais, a cada dia mais, independente das circunstâncias. Então, Abraão, ele, nesse sentido, a fraqueza dele foi justamente a de não convencer ela a acreditar no milagre de Deus em sua vida. Sua esposa precisava de uma experiência com Deus, capaz de lidar, capaz de dar-lhe conhecimento suficiente para entender que seu marido tinha razão no que ele dizia. Então, ela precisava, Sarai, de ter uma experiência com Deus ao ponto de ter a capacidade de ter o conhecimento suficiente. Olha a situação de Abraão aqui. Então, ela tinha que ter o conhecimento suficiente para entender que seu marido tinha razão no que ele dizia. Então, quando Abraão fosse ensinar para ela que verdadeiramente Deus, ele cumpre, ele tem total poder soberano para realizar aquilo que ele determinou, ou que ele disse que iria acontecer. Então, Sara precisava de conhecimento suficiente para que verdadeiramente pudesse acreditar no que Abraão estava dizendo em relação a Deus. Ou seja, você precisa ter conhecimento suficiente das Escrituras Sagradas para acreditar naquilo que alguém lhe ensina, se realmente é a palavra de Deus.
Você precisa ter conhecimento suficiente das Escrituras, da Palavra de Deus, para entender que se verdadeiramente Deus falou com você através do mensageiro, através do ensinador, através do pregador, através do testemunhador, e aí por diante. Você precisa ter conhecimento para poder você discernir, diagnosticar que Deus está falando com você e que aquilo não é uma aberração, uma heresia, uma asneira, ou se verdadeiramente é uma voz de Deus tratando com você. Então Abraão ele falhou, né? Olha, o comentarista traz essa observação aqui. Ele trata aqui, ó, os homens de Deus têm um papel de mentores espirituais em suas casas. E por isso não podemos deixar de governá-las com sabedoria. Então, os homens de Deus, eles têm um papel de mentores espirituais em suas casas. Na sua casa, você chefe aí, que é chefe de família, é um pai, é um marido, você tem um papel fundamental na sua casa. Que papel é esse? Você é um mentor, você é um instrutor, você é um tutor, você é responsável em levar tanto seus filhos a Deus, como levar a sua esposa a Deus também, a ter convicção em Deus, a confiar em Deus, a acreditar em Deus, a não ser incrédula, como a mulher de Jó, como foi Sara, como foi Eva. Você tem um papel fundamental e é responsabilidade sua de ser um mentor espiritual, um guia espiritual, né? Para que verdadeiramente a sua casa seja bem governada, para que a sua esposa seja verdadeiramente como Deus criou lá no Éden. Deus criou Eva para ser auxiliadora, ajudar. Não foi para atrapalhar, não, como atrapalhou. Abraão era para ter Sara aqui como uma mulher que verdadeiramente iria ajudar ele na caminhada, na fé, na confiança em Deus. Mas agora estava com ela atrapalhando. Logo no início, a gente podemos ver aqui, anterior, a gente vamos ver daqui que Sara foi muito crente. Seguir Abraão, sair do luxo, da riqueza e agora ser como uma cigana no deserto, andando sem uma casa própria. Qual mulher faria isso? Só uma mulher de fé. Sara chamava Abraão de meu Senhor. O respeito era tão grande. Mas isso não basta. Isso não basta. Porque quando ela começa a abrir a boca aqui para conversar com Abraão, nós podemos vermos aqui que, olha o problema. Olha o problema aqui de Sara em um debate com Abraão. E Abraão parando para ouvir e dar atenção a uma voz contrária à de Deus. Isso não pode acontecer. Então, o papel dos homens de Deus é um papel de um mentor espiritual em suas casas. E por isso não podemos deixar de governá-las com sabedoria. 1 Timóteo capítulo 3, versículos 5 e 6. 1 Timóteo, vou ler aqui rapidinho e concluindo. 1 Timóteo capítulo número 3, versículo número 5 e 6 diz assim, 3, 5 e 6. Assim diz a palavra de Deus. 3, 5 e 6. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Como é que alguém não consegue governar a sua casa?
Ele poderá governar a igreja de Deus? Ele poderá governar a obra? Liderar a obra? Se ele não governa a sua casa? Se a sua esposa não é uma auxiliadora no reino de Deus, mas é como talvez uma Jezabel, que não deixa o marido ser o chefe, mas torna o marido uma manicaca. Então não é para assim proceder. O marido deve ser o governante e governar. Ele é o superior, ele é o cabeça que Deus deu.